Aqui vou eu mais uma vez usando o Hero Forge para criar as personagens de hoje. E antes de mais nada, caso vocês tenham reconhecido ou não quem são, eu já aviso que tomei algumas liberdades criativas na customização delas, pensando na composição que eu queria. Em retrospecto, eu deveria ter deixado elas mais separadas para imprimir. Mas bom, depois de estar satisfeita com o design, mandei imprimir a miniatura em 3D nesse tamanho que vocês estão me vendo medir com meu paquímetro novo, que inclusive vai aparecer muitas vezes desnecessariamente nesse vídeo, porque eu passei alguns dias meio obcecada por ele, medindo tudo que eu via pela frente. Enfim, de volta às miniaturas, elas estavam com algumas marquinhas da impressão, então eu tirei um tempinho extra para deixá-las mais uniformes antes de aplicar o primer, porque isso faz toda a diferença na hora de pintar. Especialmente se, assim como eu, você não pintar muito bem. E enquanto o primer secava, eu fui mexer na base de hoje que, como o título do vídeo informa, é um potinho, ou melhor, uma redoma. A base foi relativamente simples de fazer. Eu só tive que medir a circunferência interna com meu paquímetro, que foi essencial para saber que ela media exatamente 44,5 milímetros para eu poder passar essa medida muito exatamente, à mão livre, para uma placa XPS, e então desenhar esse círculo perfeito com a ajuda também indispensável do meu paquímetro. E aí foi só uma questão de esculpir o cilindro a partir disso. Eu tive a ideia para esse mini diorama porque, caso você ainda não tenha reconhecido as duas personagens de hoje, elas são da série The 100, que acabou em 2020 e antes disso deixou muita gente traumatizada, inclusive eu. Uma coisa que provavelmente vocês não sabem sobre mim é que eu tenho tendência a gostar de séries e filmes meio de quinta categoria, apesar de eu gostar de umas coisas mais refinadas também. E essa série, apesar de ter seus pontos altos, acho que entra definitivamente na categoria de quinta. Ela começou voltada para um público adolescente, então ela tem uma primeira temporada bem mais leve, mas já com os temas interessantes. Tem um quê de O Senhor das Moscas, e se passa num mundo distópico quase 100 anos depois de um apocalipse nuclear ter, a princípio, devastado o planeta Terra. E eu acabei gostando. Mas eu vou falar mais disso depois, porque antes... Gostaria de lembrar, como sempre, que caso você esteja mexendo com isopor, espuma ou qualquer material que possa ser prejudicial à saúde, não se esqueça de trabalhar num local arejado e use máscara ou respirador facial. E aqui eu já estava preparando a base da redoma para aceitar melhor a cola de silicone que eu usei para pregar o isopor XPS. E uma coisa importante também nesse processo todo foi testar o encaixe da redoma o tempo todo, a cada etapa, para ver se ela estava fechando e abrindo sem problema. E depois eu só fiz uma mistura de cola e tinta PVA para proteger o isopor da tinta spray que eu ia usar, porque senão o isopor simplesmente derrete na aplicação. E aí, enquanto eu estava fazendo a base, eu percebi que tinha deixado ela alta demais e que não ia dar para fazer a árvore que eu queria, ia ficar parecendo mais um arbusto. Então eu esperei tudo secar e cortei pela metade e fui fazendo alguns ajustes para o terreno ficar mais natural. Eu deveria ter cortado ainda mais para conseguir fazer uma árvore mais alta e mais proporcional para essa escala, porque ficou meio engraçado, mas numa próxima já vou ficar esperto. E por falar na árvore, essa foi minha primeira tentativa com essa técnica com arame. Eu assisti vários tutoriais, um em especial que eu vou deixar linkado aqui na tela e na descrição para vocês, e tentei replicar do meu jeitinho. Eu tive alguma dificuldade porque aparentemente eu não sei contar, e dividi os fios de arame errado, não torci alguns que eu deveria ter torcido, mas aqui a gente abraça os erros e trabalha com o que tem. A verdade é que no fim ficou mais parecendo um bonsai gigante do que uma árvore pequena. Primeiro pelo fato de eu não ter cortado mais a base e não ter espaço para cima, e segundo pelo fato da própria redoma não ter mais espaço para os lados para fazer uma copa mais frondosa. Mas, considerando tudo, eu achei que ficou super bonitinha e tô satisfeita com o resultado. Acho que ainda vou usar mais vezes esse mesmo processo porque foi relativamente fácil e eu gostei de trabalhar com arame assim. Foi quase terapêutico. Nesse ponto, eu precisava incorporar meu bonsai metido à árvore no terreno. Então colei ele e usei massa acrílica para esconder um pouco o arame retorcido e dar mais um aspecto de tronco. E também para enterrar as raízes no chão como se elas tivessem brotado da terra. E, depois com tudo seco, apliquei o primer e comecei a pintar. Aqui também não tem muito segredo, são vários tons de marrom tanto na árvore quanto no solo, e eu fui misturando as cores ainda molhadas para tentar deixar as transições menos marcadas. Pintei a base toda de preto, fiz alguns realces com uma cor clara para trazer as texturas de volta,
e apliquei espuma tingida para fazer a copa da árvore. Teria sido bem mais fácil se eu tivesse uma cola em spray em mãos, mas como eu não tinha, apliquei cola PVA de leve nos galhos e fui pressionando a espuma e depois reforcei com cola instantânea de baixa viscosidade. Acho que mesmo se eu tivesse feito só isso, já teria ficado bem fofo, mas eu ainda tinha as miniaturas para pintar. Como eu contei no começo, essas personagens são da série The 100. Elas se chamam Lexa e Clark. Muito prazer. E no caso, Clark é também a protagonista da série. Elas ficaram marcadas, pelo menos pra mim, como boas e complexas personagens femininas em papéis de liderança, o que é relativamente raro de encontrar na ficção, além de serem também excelentes representantes da comunidade LGBT. Sim, caso vocês ainda não tenham reparado, elas foram um casal na série. E apesar das péssimas decisões executivas e criativas em relação ao rumo dessas personagens, sobre as quais não vou entrar em detalhes aqui, eu acredito que elas merecem ser eternizadas felizes, num momento de tranquilidade embaixo de uma árvore, antes de partirem para uma próxima batalha juntas, cada uma com sua arma de preferência em mãos. Eu fiquei particularmente feliz com o resultado final dessa pintura. Então, sem mais delongas, vamos ver como ficou. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Aliás, queria também dar as boas-vindas a quem se inscreveu recentemente. Fico muito feliz com a presença de vocês. Obrigada mais uma vez, espero que tenham gostado e até a próxima.